Fala galera, como vocês estão? No outro vídeo que eu postei aqui no canal, falando sobre por que vocês deveriam estudar em silêncio e não sair falando tudo que vocês fazem para todas as pessoas e por que isso estraga os seus planos, um inscrito meu me perguntou como que é trabalhar na área de dados e no Instagram já me perguntaram isso também. Inclusive, se você não me segue nas outras redes sociais, já fica a deixa, entra lá no meu Instagram que eu coloco conteúdo diário lá para vocês poderem ter um acompanhamento ali mais próximo de mim. Deixa eu devolver o microfone aqui para a mesa, que eu já fiz a intro. Então, eu decidi gravar esse vídeo para contar para vocês como que é trabalhar na área de ciência de dados, como que é mexer com machine learning e mexer com inteligência artificial no mercado de trabalho. E para você que provavelmente está entrando na área, não entende muito ainda o que está acontecendo na área, ou como que você aplica machine learning no mercado de trabalho, eu trouxe esse vídeo para você. Eu vou contar para vocês um pouco como que se trata essa área no mercado e vou contar para vocês também que tipo de curso vocês podem fazer para entrar. Vou deixar a recomendação de cursos no final do vídeo. Não são cursos meus, até porque a ideia desse vídeo não é te vender nada. Vou mostrar para vocês um curso do Google e um curso da IBM que você consegue estudar de forma gratuita. Fica até o final do vídeo para assistir. Então, galera, vamos lá. Como que é trabalhar na área de dados? Para a gente antes contextualizar, eu vou falar para vocês como que eu entrei na área de dados. A minha trajetória começou lá atrás, quando eu era jovem aprendiz numa empresa de seguros, uma seguradora muito famosa proposta aqui no Brasil. Trabalhava atendendo telefone e eu estudava ciência da computação. Então, a ideia era entrar na área de qualquer forma possível. Se fosse como full stack, se fosse como front-end, se fosse como back-end, mas foi como dados, que foi a vaga que apareceu. Meu primeiro trabalho na área de dados foi como BI. O que é a pessoa que trabalha com BI? Normalmente essa pessoa também pode ser tratada como analista de dados, tá? Ela tem essas duas conotações e essa é a pessoa que ela vai fazer aquelas análises explicatórias dos dados. Então o que acontece? Você tem dados brutos, você tem bancos de dados enormes e esses bancos de dados muitas das vezes eles por si só não trazem informação, eles só têm dados. Então para um superior, para um gerente, para um coordenador entender o que está acontecendo do negócio, é necessário um profissional para pegar esses dados e fazer ali uma tratativa neles, fazer um painel, fazer uns gráficos, fazer os dashboards que a gente fala, né? Para pegar esses dados e transformá-los em informação. Então é essa a ideia do Business Intelligence, do BI. Porque a inteligência de negócio, ela é essa área que é representada pelo Data Driven, que é a direção por dados. Ou seja, uma empresa hoje em dia não pode ter decisões que não sejam baseadas em dados, simplesmente baseadas por achismo. Aí você vai dizer assim para mim, pô, mas eu consigo criar gráficos no Excel, eu consigo criar gráficos ali com planilhas do Google, por que eu preciso saber programação para isso? Gente, quando a gente fala de Excel, a gente está falando ali de dados pequenos, de tabelas pequenas. O Excel até 100 mil linhas, ele vai funcionar bem, ele vai funcionar legal, se você quiser trazer visualizações vai dar certo, mas passou disso, você vai precisar de linguagem de programação para trabalhar com o famoso Big Data, porque tudo hoje nas empresas vira dado. Imagina que você trabalha num banco e você quer tirar informação dos dados brutos de autorizações de cartão de crédito, por exemplo. Todo dia, jogando alto assim, eu devo fazer umas 5 transações por dia, mais ou menos, no meu cartão de crédito. Imagine só ao longo do mês, são 150 transações para mim. Agora imagine um banco que tem milhões de clientes. Essas 150, se fosse 1 milhão de clientes, seriam 150 milhões de clientes. Isso se fosse um mês só que os bancos e as empresas guardam o histórico dos dados. Então isso se transforma em dados e dados e dados que não acabam mais. Daí nasce a necessidade do Big Data. Quando a gente está falando sobre Big Data, então é quando a gente trata desses dados extremamente grandes, dessas tabelas, desses bancos de dados com muita informação. Nesse exemplo que eu dei seria uma tabela só. Agora imagine um lugar onde você tem 300, 400 tabelas desse mesmo tipo. Não dá para você fazer isso no Excel. Então nasce a necessidade de um profissional que usa programação para fazer a automatização desses dados, para fazer a automatização dessas análises. E é isso que o Business Intelligence faz, o analista de dados. Então vamos lá, galera, como recomendação de curso, se você quiser trabalhar como Business Intelligence, você pode entrar aqui no site do Coursera e se inscrever de graça para fazer
o Google Data Analysis Professional Certificate, que é onde você vai pegar um curso ministrado por engenheiros do Google para você aprender a ser um ótimo profissional de análise de dados. Tá? Esse curso aqui, você pode fazer ele de graça, só que você não pode fazer as provas dele, se eu não me engano, se você não pagar, e nem tirar o certificado. Só que se for pelo conhecimento, compensa muito, tá? E se você tiver como investir, inclusive eu recomendo muito, né? Normalmente você pode até conversar na sua empresa porque algumas empresas hoje em dia ainda prezam pelo conhecimento do funcionário, então eles acreditam sim que pagar esse tipo de certificação para o funcionário compensa bastante, tá? Aproveitar que deixa, já que o Chico Buarque falou, se inscreve no canal, ele acabou de se inscrever, ele tá super feliz. Já deixa o seu like aqui no canal se você tá gostando do vídeo e vamos continuar esse vídeo. Então galera, depois de ter passado 1 ano e meio como analista de dados, trabalhando principalmente com SQL e Power BI para fazer as visualizações dos dados, eu parti para uma migração diária dentro da mesma empresa para trabalhar com Machine Learning, porque eu trabalhei ali com o pessoal desse time que era de Machine Learning e me apaixonei pela área. Eu queria muito entender como esses modelos são criados. Se você não entende isso, eu vou explicar para você mais ou menos por cima para você ter uma ideia e começar a pesquisar sobre. Tá? Então vamos lá. Depois de ter conversado com eles, eu fui lá, perguntei se tinha alguma possibilidade de trabalhar com eles e aí eu acabei passando num recrutamento interno ali para poder trabalhar com eles nesse time. E aí eu parei de ser analista de dados e me tornei um cientista de dados. E agora eu vou te falar a principal diferença. Lembra que eu falei para vocês que um analista de dados, ele verifica os dados de uma forma exploratória? Então, ele vai pegar os dados que você tem. Então, por exemplo, você vai ter dados de venda, ele vai fazer lá uma quantidade vendida por dia, ele vai fazer uma comparação de número de venda de um ano para o outro, ele vai pegar essas coisas sazonais, esses dados que são exploratórios e explicativos e vai conseguir tirar informações disso. Agora, o cientista de dados, ele tem algumas outras capacidades que vai poder aplicar nesses dados. Você pode fazer predições, ou seja, usar dados do passado para tentar prever comportamentos do futuro, como por exemplo, você tem um banco há 15 anos, você é dono de um banco e você contratou um cientista de dados para analisar os seus dados do passado e falar quais desses clientes são os piores clientes. E aí você quer, quando novos clientes entrar, você já tem uma ideia de quem vai ser bom e quem vai ser ruim. Um cientista de dados é capaz de fazer isso. Você também pode fazer análises de agrupamento. Então você tem lá uma base de clientes e você joga todo mundo na mesma bola até princípio e você quer fazer campanhas personalizadas para cada um. Você consegue sim agrupar os clientes por características semelhantes, usando Machine Learning também, ensinando uma máquina a fazer esse tipo de agrupamento, assim como a predição. Você também consegue criar chats automatizados inteligentes com IA generativa, então você consegue treinar um modelo de conversação para integrar com alguma ferramenta que você tem de atendimento ao cliente, por exemplo, no WhatsApp ou em algum aplicativo próprio que você tem. O cientista de dados, ele atua principalmente usando Python e SQL para tratar as bases que você tem. Então você vai ter, tudo sai dos dados, você não vai prever o futuro sem dados passados. Então para analisar esses dados passados vai ser usado SQL e Python, principalmente as bibliotecas Pandas. Para você criar esses modelos a partir de algoritmos já prontos, você vai usar o Scikit-Learn, né, que está muito em alta hoje em dia, que é uma biblioteca do Python, onde você tem esse tipo de algoritmo, ou algumas mais recentes, como o LangChain e o PyTorch, que são bibliotecas muito voltadas para Deep Learning, que é uma área ali do Machine Learning, que é um aprendizado profundo, onde você vai ter modelos um pouco mais sofisticados para finalidades um pouco diferentes dos que eu já apresentei. E você pode acabar usando algumas habilidades, assim como eu, de análise de dados, para você utilizar no seu dia a dia como cientista de dados. Então o seu modelo que você criou para algum fim específico vai gerar dados que podem virar um dashboard para um acompanhamento, para algo do tipo. Então, só recapitulando, o analista de dados vai fazer essas análises mais exploratórias, vai trazer um acompanhamento ali mensal ou diário, até mesmo em tempo real de algum produto ou algum processo.
E o cientista de dados, ele é o cara que faz essa análise mais preditiva, essa análise comportamental, ou também pode trabalhar ali com IA generativa e diversos tipos de IA, tá? Eu tô dando só alguns exemplos, mas nesses casos, os modelos de machine learning, a imaginação é o limite. Hoje tem todo tipo de modelo de machine learning, tem modelo de machine learning para prever doença, tem modelo de machine learning para otimizar trânsito, tem modelo de machine learning para identificar imagem, fora todos esses que a gente já conhece na internet, como agentes de IA que escrevem textos, criam imagens, criam vídeos, criam áudios que a gente está vendo no dia a dia. O cientista de dados, então, ele vai atuar mais nessa área, tá? E como recomendação de curso de cientista de dados, também aqui do Coursera, tá? Por que eu falo muito do Coursera, galera? Porque o Coursera, você consegue fazer os cursos de graça, ter os conteúdos de graça, só que você tem que pagar, pelo menos até o momento, você tem que pagar para ter o certificado e para fazer as provas do curso, tá? Mas ó, uma coisa que ele te mostra aqui, por exemplo, é a média salarial de entrada de um cientista de dados, que está rodando em torno de 64 mil reais. Isso aqui é anual, tá? E falando bem sério, isso é real, dá para você tirar esse tipo de valor, mas eu não quero também criar na cabeça de vocês uma ideia de que você vai tirar esse valor estudando pouco. Isso não é verdade, tá? Mas aqui esse curso é ministrado pela IBM, né? IBM, que já foi uma gigante marca de computadores, hoje agora é uma consultoria gigantesca a propósito. Esse curso aqui, ele vai te oferecer uma ideia geral assim de como atuar no mercado como cientista de dados, tá? Você consegue fazer ele de graça, mas para você ter o certificado você tem que pagar, e para você fazer as provas para gerar o certificado você também tem que pagar. Mostra aqui bastante tecnologia que eu falei para vocês. Vai usar Jupyter, vai aprender aprendizado não supervisionado, que é essa coisa de agrupamento que eu falei para vocês. Modelos preditivos, IA generativa, Feature Engineer, que é a criação de variáveis, né, para vocês entenderem. Então fica a recomendação aí se você quiser atuar nessa área. Só voltando aqui, se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu. Vou parar de encher o saco para vocês, porque eu acho que vocês já se inscreveram porque vocês são inteligentes e vocês apreciam o conhecimento que eu estou trazendo para vocês, porque não é em um lugar da internet vai te falar isso. Hoje eu acho que a área de programação está muito em alta, só que eu sinto que dados está vindo com muita força, tá? O mercado está contratando muito, as pessoas estão com muita oportunidade aí no trabalho de dados. De novo, você não vai enriquecer do dia para noite, não é estudando 6 meses que você vai aprender Python e ganhar 5 mil reais, igual alguns influenciadores aí falam na internet. Rapaziada, eu fico por aqui, obrigado pela atenção de vocês até aqui, eu agradeço aí se você já se inscreveu, vou até deixar aqui para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo sobre a minha trajetória, que eu já falei para vocês nesse vídeo, eu gostaria que vocês vissem porque eu mostro lá como que foi exatamente tudo isso até agora, incluindo faculdade, incluindo tudo. Fiquem bem e é isso, tchau!